Poucos episódios da história da humanidade são tão chocantes e impactantes quanto a morte de Jesus Cristo e os eventos que se seguiram. Mas você sabia que a Bíblia também revela o destino final daqueles que participaram diretamente da crucificação do Salvador? Muitas dessas histórias são assustadoras, dolorosas e cheias de lições que ainda ecoam até hoje. Neste vídeo, vamos revelar como Deus agiu com justiça e mostrar que nada escapa aos seus olhos, nem mesmo aqueles que ousaram ferir o Filho do Altíssimo. Prepare-se, pois o que você vai descobrir pode mudar sua percepção sobre justiça, fé e a soberania de Deus. Este conteúdo não é apenas histórico, ele é espiritual, revelando a maneira como Deus lida com o pecado e a maldade daqueles que o desafiam. Cada detalhe é registrado nas Escrituras e nos ensina que a misericórdia e a justiça de Deus caminham lado a lado e que nenhum pecado permanece impune diante do trono celestial. Agora que você entendeu a importância de olhar para esses eventos com atenção, vamos mergulhar nas histórias de cada homem que esteve por trás da morte de Jesus, suas ações e, principalmente, os destinos que os aguardavam. Prepare seu coração, abra sua mente e acompanhe este estudo bíblico que vai além da história tradicional e revela o plano perfeito de Deus para justiça e redenção. A primeira figura que merece atenção é Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Judas não apenas entregou o Filho de Deus por 30 moedas de prata, como também carregou o peso de sua traição até o fim. Em Mateus capítulo 27, versículos 3 a 5, lemos que, arrependido, ele tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes e acabou se enforcando. Sua morte é um exemplo doloroso de como a culpa e o pecado podem consumir a alma humana quando não há arrependimento genuíno e transformação interior. Judas nos ensina que trair a fé e a verdade tem consequências profundas e irreversíveis, e que a consciência humana muitas vezes se torna o primeiro tribunal da justiça divina. Outro personagem que participou da crucificação, embora de maneira indireta, foi Pôncio Pilatos, governador romano. Ele lavou as mãos diante do povo, dizendo que não era responsável pelo sangue de Jesus. Mas a Bíblia, em Mateus, capítulo 27, versículo 24, deixa claro que mesmo suas tentativas de se eximir não o isentam do julgamento divino. Pilatos exerceu poder político e julgou injustamente, e sua história nos mostra que ninguém pode escapar da responsabilidade de suas decisões diante de Deus. A vida de Pilatos é uma lição sobre como a covardia e a falta de justiça podem marcar para sempre o destino de um homem, mesmo quando ele tenta se esconder da verdade. Herodes Antipas, rei da Galileia na época, também teve participação indireta na morte de Cristo. Ele zombou de Jesus, enviou-o de volta a Pilatos e se envolveu no espetáculo da humilhação que antecedeu a crucificação. A Bíblia, em Lucas, capítulo 23, versículo 11, descreve sua atitude leviana e irônica, mostrando como o poder político, quando usado de forma arrogante, se torna instrumento de injustiça. Herodes teve que lidar com as consequências de sua vaidade e crueldade, lembrando-nos que brincar com a vida alheia diante de Deus nunca passa despercebido. O sumo sacerdote Caiafas e os anciãos do Sinédrio tiveram papel central no complô contra Jesus. Foi ele quem, em João, capítulo 11, versículo 49 a 50, planejou a morte do Messias para proteger sua posição e manter o controle religioso. Caiafas agiu movido por interesses pessoais, e sua história mostra como a ganância e o medo podem levar ao pecado mortal. A Bíblia não detalha sua morte, mas a tradição e o estudo espiritual sugerem que sua vida posterior foi marcada por incertezas e consequências que refletiram seu papel no julgamento injusto do Salvador. Por fim, devemos considerar o povo que clamou por Jesus ser crucificado. Embora de forma coletiva, todos aqueles que gritaram "Crucifica-o" tiveram responsabilidade. Em Atos capítulo 2, versículos 23 e 36, aprendemos que Deus utiliza até os erros humanos para cumprir seu plano, mas a Bíblia é clara: ninguém escapa da justiça divina.
A multidão que se deixou levar pelo medo e pela influência dos líderes religiosos se tornou simbolicamente um lembrete de que a pressão social e o conformismo podem conduzir à participação no pecado, mesmo que não seja de forma direta. Cada um desses homens nos mostra que a morte de Jesus não foi apenas um evento histórico. Foi também um ponto de reflexão sobre justiça, arrependimento e a soberania de Deus. Nenhuma ação maldosa passa despercebida aos olhos do Criador, e cada destino revela a perfeição do plano divino. Ao estudarmos essas histórias, somos convidados a refletir sobre nossas próprias escolhas, sobre nossas atitudes diante da fé e sobre como a misericórdia de Deus está sempre disponível, mesmo diante da maior das traições. Depois de Judas Iscariotes, outro homem cuja vida terminou de forma trágica foi Anás, sogro de Caiafas e ex-sumo sacerdote. Embora não esteja diretamente ligado à crucificação, ele influenciou as decisões do Sinédrio, manipulando o julgamento de Jesus. Em João capítulo 18, versículos 13 a 24, vemos Anás interrogando Cristo com dureza e parcialidade. Sua ambição e desejo de manter o controle espiritual e político sobre Israel o levaram a agir injustamente, e embora a Bíblia não relate sua morte, o peso de suas ações certamente repercutiu em sua vida e na história. Ele representa aqueles que, com poder e conhecimento, escolhem a injustiça, mostrando que o pecado espiritual tem consequências profundas, mesmo quando não visíveis. Herodes Antipas também enfrentou um destino doloroso, embora as Escrituras não descrevam sua morte em detalhes. Ele buscou vanglória própria ao humilhar Jesus, transformando o julgamento em espetáculo, como relatado em Lucas, capítulo 23, versículo 11. O orgulho e a vaidade que o levaram a zombar do Messias refletem como o poder sem temor a Deus é perigoso. Estudiosos sugerem que Herodes terminou sua vida com desgraças políticas e pessoais, mostrando que a soberba e o desprezo pelo plano divino geram colapso e desonra. O sumo sacerdote Caiafas teve um destino ainda mais simbólico. Apesar de não haver detalhes sobre sua morte, a Bíblia em João capítulo 11, versículo 50, alerta que ele profetizou involuntariamente sobre a morte de Jesus para salvar sua posição, mas suas ações o tornaram cúmplice de um ato eterno de injustiça. Historicamente, líderes religiosos que se afastam da verdade e manipulam a justiça frequentemente enfrentam consequências que transcendem a vida terrena. Caiafas nos ensina que o poder adquirido de forma egoísta não protege ninguém da justiça de Deus. Além desses, existem outros homens que participaram da morte de Jesus de maneira direta ou indireta. Pôncio Pilatos, por exemplo, lavou as mãos para parecer inocente, mas em Mateus, capítulo 27, versículo 24, Deus revela que nenhuma manobra humana consegue esconder a culpa diante da verdade divina. Pilatos é símbolo de covardia e indecisão moral. A história nos ensina que fugir da responsabilidade diante do mal apenas aumenta o peso sobre a consciência e o destino final de cada um. A Bíblia também mostra o papel do povo que foi manipulado pelos líderes religiosos. Em Mateus capítulo 27, versículo 23, a multidão grita: "Crucifica-o!" A pressão social e o medo de represálias os fizeram cúmplices do maior crime espiritual da humanidade. Cada voz, mesmo que coletiva, tem impacto no plano de Deus, e o arrependimento, ou a falta dele, determina a consequência eterna de cada indivíduo. Essa narrativa nos mostra que ser apenas espectador do pecado pode nos tornar parte dele. Além dos homens já citados, devemos lembrar dos soldados romanos que pregaram Jesus na cruz. Eles seguiram ordens sem questionar, mas participaram de maneira ativa na crucificação, como descrito em Lucas, capítulo 23, versículo 33. Embora não tenham planejado a morte do Salvador, a Bíblia mostra que suas mãos se tornaram instrumentos de julgamento e que cada ação realizada com desrespeito à vida humana tem repercussões. Este ponto reforça a ideia de que a obediência cega à injustiça também é uma forma de pecado. Barrabás.
O criminoso libertado pelo povo em troca de Jesus também é parte dessa narrativa. Sua libertação, relatada em Mateus, capítulo 27, versículo 16 a 17, mostra a inversão da justiça humana diante do plano divino. Barrabás escapou fisicamente, mas espiritualmente a Bíblia alerta que o destino daqueles que escolhem o pecado permanece incerto, reforçando que Deus julga além da aparência, da fama ou da sorte momentânea. Cada uma dessas histórias evidencia que aqueles que participaram direta ou indiretamente da morte de Jesus enfrentaram consequências diversas, físicas, espirituais e emocionais. A Bíblia nos ensina que a justiça de Deus não falha, e que mesmo quando o mal parece triunfar temporariamente, ele transforma tudo para cumprir seu plano eterno. O estudo desses personagens é um alerta para a importância de escolhas justas, arrependimento verdadeiro e discernimento espiritual, mostrando que ninguém está acima do julgamento divino. Além de Judas Iscariotes, os líderes religiosos que conspiraram contra Jesus enfrentaram destinos marcados pelo peso de suas escolhas. Um exemplo é Anás, ex-sumo sacerdote, que manipulou o sinédrio para condenar Cristo. Em João, capítulo 18, versículos 13 a 24, vemos sua dureza e parcialidade, agindo por ambição e poder, sem considerar a justiça de Deus. Ainda que a Bíblia não relate sua morte, o impacto espiritual de suas ações mostra que a injustiça intencional deixa marcas profundas que ninguém consegue apagar. Anás simboliza aqueles que, mesmo com posição de autoridade, se afastam da luz divina, trazendo destruição sobre si mesmos. Caiafas, genro de Anás e sumo sacerdote, também carrega um destino sombrio. Em João capítulo 11, versículo 50, sua decisão de conspirar contra Jesus foi motivada pelo desejo de manter sua posição. Ele profetizou sem perceber que suas ações seriam instrumentos do plano divino, mas seu coração estava corrompido pela vaidade e pelo medo. A Bíblia nos ensina que o poder sem temor a Deus é frágil e que aqueles que perseguem o justo sem arrependimento carregam consequências espirituais irreversíveis. Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, zombou de Jesus quando foi apresentado diante dele. Em Lucas, capítulo 23, versículo 11, ele ridiculariza o Messias, mostrando desprezo pelo plano de Deus. A história de Herodes nos lembra que o orgulho e a vaidade podem destruir reputações e vidas, mesmo que a Bíblia não relate o final exato dele. Sua postura revela o perigo de buscar fama e poder sem alinhamento com a vontade divina, reforçando que a soberba é uma porta aberta para a ruína. Os soldados romanos que pregaram Jesus na cruz também não saíram ilesos espiritualmente. Em Lucas capítulo 23, versículo 33, vemos que, apesar de seguirem ordens, tornaram-se instrumentos de julgamento injusto. A Bíblia mostra que qualquer ação realizada com desrespeito à vida humana, mesmo sob comando, é responsável diante de Deus. Eles nos ensinam que a obediência cega ao erro é uma forma de pecado e que cada um responde por suas ações diante do Criador. Pôncio Pilatos, governador romano, é um dos exemplos mais claros de culpa e indecisão moral. Em Mateus capítulo 27, versículo 24, ele lava as mãos para parecer inocente, mas a Bíblia deixa claro que ninguém consegue escapar da justiça divina. Pilatos representa a covardia diante do pecado e a falta de coragem de defender o que é certo, mostrando que o medo e a indecisão têm consequências duradouras e pesadas diante de Deus. A multidão que clamou, "Crucifica-o", também teve sua responsabilidade espiritual. Em Mateus capítulo 27, versículo 23, o povo, influenciado pelos líderes religiosos, escolheu a injustiça coletiva. A Bíblia mostra que a pressão social e o medo não absolvem ninguém de suas escolhas. Este episódio é um alerta de que ser apenas espectador do mal torna qualquer pessoa cúmplice, mesmo sem planejar ou executar a ação diretamente. O libertado Barrabás também é parte dessa narrativa. Em Mateus capítulo 27, versículos 16 a 17,
vemos que ele escapou da morte física, mas espiritualmente permanece um exemplo da inversão da justiça humana. Deus mostra que a aparente vitória do pecado é temporária e que a verdadeira justiça se manifesta no plano eterno. Barrabás simboliza aqueles que recebem liberdade momentânea, mas não se libertam do peso de uma vida sem arrependimento. Até mesmo os escribas e fariseus, que não estavam diretamente no julgamento, sofreram consequências espirituais severas. Suas tentativas de manter tradições humanas acima da verdade divina são condenadas em Mateus, capítulo 23, versículos 27 a 28, onde Jesus os chama de sepulcros caiados, limpos por fora, mas cheios de corrupção por dentro. A Bíblia nos ensina que a hipocrisia e a manipulação da lei de Deus geram julgamento e separação espiritual, lembrando que Deus vê o coração, não apenas as aparências. Judas Iscariotes, o traidor, teve a morte mais notável e simbólica. Em Mateus, capítulo 27, versículos 3 a 5, ele se enforca após perceber a gravidade de seu pecado. Sua história mostra que a traição, quando combinada com arrependimento sem fé verdadeira, gera desespero e destruição. O desespero de Judas é um alerta eterno sobre a importância de buscar perdão genuíno e de não permitir que a culpa consuma a alma. A análise de todos esses personagens revela um padrão. O pecado contra Jesus, seja por ação direta, manipulação ou covardia, resulta em consequências irreversíveis. A Bíblia nos ensina que ninguém está acima da justiça divina e que cada escolha, cada ação ou omissão é registrada. O peso da culpa e da injustiça pode ser físico, emocional e espiritual, mas o arrependimento sincero sempre encontra misericórdia no plano de Deus. Além dos principais líderes e soldados, existem figuras secundárias que também ilustram o peso do pecado contra Jesus e a justiça divina. Entre eles, os servos do templo, que observaram e participaram das prisões e acusações em Mateus, capítulo 26, versículos 47 a 50, mostram como a obediência cega à autoridade corrupta leva à cumplicidade no mal. A Bíblia ensina que, mesmo sem intenção de prejudicar, permitir injustiça é um ato de responsabilidade espiritual. Eles representam todas as pessoas que fecham os olhos para o erro, permitindo que o pecado avance sem questionamento. Os escribas que instigaram a multidão a pedir a crucificação, conforme Mateus, capítulo 27, versículo 20, revelam a perversidade da manipulação coletiva. Ao usar o medo e a pressão social, eles conseguem direcionar o povo contra Cristo. Isso mostra que a influência negativa sobre outros não apenas destrói vidas, mas também condena espiritualmente quem a exerce. A Bíblia enfatiza que liderar outros para o erro é gravíssimo diante de Deus e que cada palavra e ação é contabilizada. O Sinédrio, o conselho religioso, também foi protagonista de um erro histórico. Em Marcos capítulo 14, versículos 55 a 64, eles tentam acusar Jesus com falsas testemunhas, mostrando como a inveja e o orgulho cega a razão e a justiça. Essa narrativa nos ensina que a corrupção espiritual pode corromper sistemas inteiros e que, mesmo em posições de poder religioso, aqueles que se afastam de Deus sofrem consequências severas. Pilatos, mais uma vez, demonstra a fraqueza humana diante do pecado. Em Lucas capítulo 23, versículo 24, ele libera Jesus para agradar a multidão, mesmo sabendo de sua inocência. A Bíblia deixa claro que tentar se eximir da responsabilidade não isenta ninguém da justiça divina. A história de Pilatos é um alerta para todos que priorizam a aceitação social ou medo do julgamento humano acima da obediência a Deus. Herodíades, embora secundária, exerce influência decisiva sobre a história de João Batista e, indiretamente, sobre o processo de Jesus. Em Mateus, capítulo 14, versículos 6 a 11, vemos a manipulação para atingir seus objetivos pessoais. Essa narrativa demonstra que ambição e ódio pessoal podem gerar consequências devastadoras,
mostrando como até ações indiretas contra o plano de Deus resultam em julgamento. Os soldados que zombaram de Jesus e colocaram a coroa de espinhos, conforme Mateus, capítulo 27, versículos 27 a 31, também carregam responsabilidade. A Bíblia mostra que atos de crueldade, ainda que pareçam pequenos diante da multidão, são observados por Deus. Essa passagem nos ensina que o desrespeito à santidade de Cristo não é apenas físico, mas espiritual, e que cada agressão, mesmo que socialmente aceita, é contabilizada diante do Senhor. Barrabás, libertado pela escolha da multidão, em Mateus, capítulo 27, versículos 16 a 17, ilustra como a justiça humana pode ser invertida, mas a divina jamais falha. Enquanto o pecado parece triunfar temporariamente, a Bíblia garante que toda ação terá consequência eterna. Barrabás representa todos que recebem benefícios temporários sem arrependimento, vivendo sob falsa liberdade espiritual. As mulheres que presenciaram a crucificação, conforme Lucas capítulo 23, versículo 27, são lembradas por sua fidelidade, mas também pelo peso emocional de ver a injustiça acontecer. Embora não tenham participado ativamente do julgamento, a Bíblia mostra que testemunhar o mal nos convida à reflexão e à ação correta. Isso revela que a responsabilidade espiritual pode surgir tanto da ação quanto da omissão, lembrando-nos da importância de permanecer firmes na fé. O centurião romano que diante da morte de Jesus exclamou: "Verdadeiramente este era o Filho de Deus", em Mateus, capítulo 27, versículo 54, nos dá um contraste poderoso. Diferente dos líderes religiosos e soldados, ele reconhece a verdade diante da morte de Cristo, mostrando que até aqueles fora do povo de Israel podem ter discernimento espiritual. A Bíblia destaca que o arrependimento e o reconhecimento da verdade salvam, independentemente do passado. Os discípulos que fugiram, segundo Mateus capítulo 26, versículo 56, carregam um peso de medo e dúvida. Fugir diante da perseguição é humano, mas a Bíblia ensina que a fé deve permanecer firme mesmo nas provações. Eles simbolizam aqueles que, por medo, se afastam da verdade, mas que ainda têm oportunidade de aprender e se reconectar com Deus. A reflexão sobre a justiça divina nos mostra que aqueles que participaram da morte de Jesus não escaparam da soberania de Deus. Judas, o traidor, encontrou um fim trágico por sua escolha de trair o Filho de Deus. Ele não apenas vendeu Cristo por 30 moedas, mas também levou sua própria vida a um desfecho horrível. Essa narrativa evidencia que pecados graves contra a obra de Deus sempre terão consequências. Herodes, que perseguia a igreja e tentava apagar a luz de Cristo, também teve seu fim humilhante, consumido pela própria arrogância e incredulidade. A Bíblia mostra que aqueles que desafiam o plano de Deus sem arrependimento são entregues ao próprio orgulho e à destruição que cultivam em seus corações. Herodes é um exemplo de que poder humano é passageiro diante da eternidade. Os líderes religiosos de Jerusalém, que pressionaram Pilatos a condenar Jesus, carregaram a responsabilidade de sua morte. Embora tenham se considerado justos diante da lei, ignoraram a verdadeira justiça e misericórdia de Deus. A história deles nos ensina que o julgamento divino não falha e que nossas escolhas espirituais têm peso eterno. Os soldados romanos que zombaram, torturaram e crucificaram Jesus também receberam sua parcela de julgamento. Cada ato de crueldade e desprezo à santidade de Deus é registrado pelo Senhor. Nenhum ato maligno passa despercebido, e cada um prestará contas de si mesmo a Deus. A libertação de Barrabás, que deveria pagar pelos seus pecados, também reflete uma justiça temporária e passageira. O pecado pode parecer triunfar na terra, mas Deus mantém o controle absoluto sobre a eternidade. Barrabás simboliza todos que recebem privilégios temporários sem arrependimento, vivendo sob falsa liberdade espiritual, enquanto o verdadeiro culpado do pecado é expiado por Cristo. O contraste mais impactante é a reação de pessoas que testemunharam a crucificação
e reconheceram Jesus como Filho de Deus. Diferente dos que causaram a morte, algumas se prostraram e glorificaram a Deus. Isso nos mostra que mesmo em meio ao mal, a fé pode emergir, e que há sempre oportunidade de arrependimento e reconhecimento da verdade divina. A história da morte de Jesus e das consequências para aqueles que participaram nos lembra da seriedade do pecado, mas também do infinito amor e justiça de Deus. Cada ação contra Cristo trouxe repercussões, mas também abriu caminho para que o mundo compreendesse o sacrifício da redenção. A Bíblia nos desafia a refletir sobre nossas escolhas, sobre como reagimos à verdade de Cristo e como podemos viver com fé e consciência diante dele. Em última análise, a mensagem é clara. Ninguém que rejeita, trai ou maltrata a obra de Deus está além da visão do Senhor. A história daqueles que causaram a morte de Jesus nos impacta porque revela que Deus vê tudo, julga com justiça e oferece redenção a quem se arrepende. Que possamos viver com humildade, arrependimento e fé, reconhecendo a santidade de Cristo e a responsabilidade de cada ação diante dele.